um momento aqui para atender as perguntas, né? Responder as perguntas do público. Então, vamos lá. Oi, meu nome é Henrique, eu sou professor e a minha dúvida é como identificar quando um aluno ele tem dificuldade de aprendizagem e quando ele tem deficiência intelectual. Essa é uma pergunta que muitos professores fazem. Luísa, então, responde. Cotidianamente, eles fazem essas perguntas. Como é que eu sei identificar? E, às vezes, porque o aluno apresenta alguma dificuldade de aprendizagem, eles já mandam a gente buscar o diagnóstico. Olha, chama a família e manda buscar o diagnóstico, porque esse aluno deve ter deficiência intelectual. E aí a gente precisa compreender a história da família. Então, eu faço esse papel de chamar a família, ouvir essa família acerca da história de vida desse aluno, e muitas vezes a gente só compreendendo a história de vida dele, a gente já consegue identificar que ele não tem deficiência intelectual. Na maioria das vezes ele não tem. Na maioria das vezes o que ele teve foi o atraso no processo de aprendizagem na primeira infância, dos estímulos na primeira infância. E aí a gente tem no Brasil uma questão muito grave, que é a falta de acesso à educação infantil. A gente ainda tem muitos déficits na educação infantil, na rede pública. Então, a criança muitas vezes entra, e aí por isso o governo federal criou há alguns anos atrás o ensino fundamental de 9 anos, para que as crianças entrassem mais cedo na escola, uma vez que a educação infantil não é garantia, né? Inclusive, legalmente, ela não é garantia. Ela não está garantida. Então, as crianças entram mais cedo na escola hoje, com 6 anos, justamente para garantir que essa aprendizagem ela aconteça na idade certa. A relação idade-séria seja respeitada. E aí, muitas vezes, não é deficiência intelectual. Na maioria das vezes, não é. Então, como é que o professor pode saber disso, né? Na sala de aula, no cotidiano, ele pode fazer atividades simples, né, de verificação dessa aprendizagem desse aluno. Se o aluno conhece dados simples, ele tem facilidade em conhecer coisas para além da leitura e da escrita, porque muitas vezes o professor, ele foca só naquele aprendizado escolar. Se a criança ela tem habilidade de resolução de problemas em outras etapas ou em outras situações que não seja da leitura e da escrita e da produção científica, né? Mas que ele tem habilidade de resolução de problemas no cotidiano, isso já demonstra que essa criança não tem deficiência intelectual. Porque a característica de quem tem deficiência intelectual é comprometimento do intelecto e das suas habilidades diárias. Exatamente. Como se comunicar, gerenciar uma casa, suas finanças. É isso. Então, você pode fazer um teste simples, né? De pedir para ele resolver um problema cotidiano. Até porque ele não tem o processamento, né? De executar. Ele não processa para poder executar. Não consegue e lembrar processar. que é exatamente isso. A habilidade intelectual e a habilidade adaptativa. Você nunca pode dar um diagnóstico de deficiência intelectual em alguém que é totalmente adaptado às situações do seu lado, da sua casa, da sua família, da sua sociedade, participa dos eventos e vai e vem e resolve. Então, se ela pode ter alguma dificuldade focal em algum determinado, por falta de estímulo correto naquilo, mas se ela é adaptada às situações... Porque desde os primeiros anos de vida o estímulo é importante, né? Então vamos para a próxima pergunta, né? Vamos lá. Olá, me chamo Késia, tenho 28 anos, sou professora também da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, anos iniciais. Algo que eu considero muito importante também para o desenvolvimento da criança é essa parceria escola e família, né? Então, o que você considera essencial para que escola e família caminhem juntas nesse processo de inclusão, né, e no desenvolvimento integral da criança com alguma deficiência intelectual? E aí, psicóloga? Vai ser Luísa, porque é escola e família, né? A relação da escola-família é importantíssima nesse processo. A família ela tem que ter o compromisso com a aprendizagem dessa criança. E aí, para isso, a gente encontra muitas dificuldades, por exemplo, de famílias que não querem levar a criança no contraturno para o atendimento educacional especializado.
ou porque moram longe, ou porque têm muitas dificuldades de permanecer na escola. E aí a criança acaba muitas vezes ficando sem um atendimento que é importantíssimo para o desenvolvimento dela. Então, a parceria escola-família ela é importantíssima. Ela é fundamental, uma relação de cumplicidade até. Porque se a família não está próxima para trazer, inclusive, tive um caso essa semana, um aluno, a mãe simplesmente suspendeu os remédios do aluno e não comunicou à escola. Então, a professora do atendimento educacional especializado percebeu que o aluno estava diferente, e aí para a sensibilidade, o acompanhamento diário, para perceber essas questões, e aí chamou a família. E aí quando nós fomos conversar com a família, não, eu achei que eu devia suspender pela minha conta. Então isso a gente precisa, e aí por isso a gente vai e encaminha a família, volte na terapia, volte no psiquiatra, volte no psicólogo e não retire os remédios. A gente está sempre em contato. Volte ao neurologista. Isso. Então, a gente está sempre em contato com os profissionais de atendimento, que são externos à escola, para que a gente possa ter esse diálogo. Então, nós encaminhamos relatórios para os psicólogos quando eles solicitam. A gente também solicita que o psicólogo encaminhe relatórios para que a gente faça o acompanhamento. A gente também pede parecer neurológico, a gente também pede parecer psiquiátrico, para que a gente possa fazer acompanhamento desse aluno no cotidiano. Então, é importante que nós tenhamos esses diagnósticos, muitas vezes porque o aluno faz uso medicamentoso, esse uso medicamentoso, muitas vezes, ele atrapalha no processo de aprendizagem, porque dependendo do horário o aluno sente sono, dependendo do horário o aluno fica mais agitado ou menos agitado, mais letárgico. Então, a gente precisa desse diálogo com os médicos, inclusive para solicitar a mudança da medicação quando necessário, ou a mudança do horário da medicação. Então, esse contato tem que ser contínuo, família, escola e profissionais. É importante, eu fui até uma escola e eu percebia, né, eu acompanhava um adolescente de 13 anos, e quando a mãe dele não dava o medicamento, eu percebia que ele não interagia, ele não fazia nenhuma atividade, e eu já sabia que ele tinha tomado e quanto ele não tinha tomado. E realmente o que ela está falando é importante, esse diálogo, que por isso que chama interdisciplinar, e não pode ser desintegrada essa comunicação, porque uma coisa, né, depende da outra para que tudo funcione bem, para que essa criança desenvolva, para que a família volte uma dinâmica, né, conciliável ali, tentando manter um equilíbrio, né, tanto medicamentoso quanto também comportamental, porque a aprendizagem é a parte mais que marca, que é marcador ali no déficit intelectual, é o aprendizado, né, a aprendizagem. Então é fundamental que tenha essa comunicação sempre, né? Deixar de levar na terapia para trabalhar o comportamento, porque não há remédio para comportamento, há terapia para ajustar o que está disfuncional, e só tem a ganhar, a família, o paciente. Certamente. Vamos lá, então, próxima pergunta. Oi, aqui é Rodrigo, eu sou de João Pessoa, na Paraíba, e sou professor. Sobre o tema abordado no livro, eu gostaria de saber quais os principais desafios que os professores enfrentam quando tentam implementar o ensino da matemática inclusiva em sala de aula. E, além disso, também, quais os principais e mais eficazes métodos de avaliação que podem ser usados. O principal desafio no ensino da matemática é fazer essa adaptação do conteúdo, fazendo o caminho inverso da produção do conhecimento matemático. Ou seja, como eu falei agora há pouco, sair de algo que foi elaborado de forma analítica e chegar no concreto, de trazer para o concreto. Do abstrato e voltar do abstrato para o concreto. É o caminho de volta. É o caminho inverso, né? Então, o desafio nosso é esse, fazer esse caminho inverso. Mas o que eu posso dizer para vocês, como professora de matemática e pesquisadora e mãe de uma filha que tem a deficiência intelectual,
é que é possível. É possível fazer essa adaptação. Tá? Mas é necessário ajuda. É necessário que outras pessoas somem conosco para chegar a essas adaptações do conteúdo matemático. E aí, Kaila, a gente tem aquela questão que é preciso aprofundar estudos na área da neuroplasticidade cerebral, que é para ver o quê? Quanto antes a criança, como o Dr. Lobão trouxe, quanto antes essa criança ela for inserida em situações, né, ou estimulada em situações que faça com que ela busque ampliar as sinapses neuronais, será mais, eu acho que mais vasto será a oportunidade de ela aprender. Por quê? Porque apesar de essa criança ela ter limitações cerebrais, a gente sabe que o cérebro ele tem capacidade de se reestruturar, de se construir novas sinapses, e a partir daí ele dá oportunidade de aprendizagem em diferentes áreas do cérebro. Se uma determinada área do cérebro ela é danificada, o cérebro e a estimulação consegue fazer com que esse indivíduo crie outro caminho de aprendizagem. Então, o que eu penso, e aí é uma opinião pessoal minha, né, como pedagoga, é que quanto antes as crianças com deficiência intelectual forem estimuladas nesse processo de aprendizagem, antes, muito mais rápido, elas vão conseguir desenvolver habilidades que hoje não são trabalhadas, porque o que acontece com a criança com deficiência intelectual, e aí eu trago para uma realidade que não é só da rede pública, mas a criança com deficiência intelectual, muitas vezes ela é negligenciada pela escola. Então, essa aprendizagem, ela é deixada de lado por um preconceito, né, na condição daquela criança e nas capacidades intelectuais dela. Então, se reserva àquela criança com deficiência intelectual atividades muito básicas na primeira infância. E essas atividades muito básicas, elas não permitem esse estímulo neuronal que poderia trazer um desenvolvimento intelectual muito mais abrangente para que essa criança pudesse realmente ter uma aprendizagem mais significativa. Quanto mais cedo, melhor, né? Eu costumo orientar, né? Estou aprendendo muito aqui, acho que é muito importante a gente ouvir isso, nós médicos. E eu costumo orientar, professora, alguns pacientes que eu acompanho com algum déficit intelectual, é que antes de falar para a mãe assim, olha, busque ver qual é a maior habilidade. Qual é a maior habilidade que essa criança tem? É uma habilidade artística? Ela gosta de desenhar, de pintar, de desenhar? Vamos usar essa habilidade para que a partir daí a gente entre em outros conhecimentos, como a matemática, como tudo. Então é música? Não, olha, ele adora bateria. Pois vamos usar a música como o elo de aprendizado, o centro, o núcleo do conhecimento dela. Então, a partir da música você pode ensinar matemática, a partir da música você pode ensinar geografia, porque as músicas vêm de lugares diferentes. A partir da música você pode estudar linguagem. Então, assim, você não pode... Às vezes a gente fica, não, precisa usar o método pedagógico tradicional, que você tem que ser bom em tudo, né? Mediano em tudo. Tem que ser nota boa em matemática, nota boa em geografia, nota boa em inglês e tal. Mas tudo bem, mas se a gente conseguir ser bom em uma coisa e usar aquilo como uma forma de alavancar e de motivar o conhecimento, eu acho que pode ser uma ótima porta de entrada para essa questão do estímulo da neuroplasticidade. Isso diminui a expectativa da mãe. Oh, meu filho não é bom em geografia. Por que ele não é bom em geografia? Mas ele é ótimo em matemática. Entendeu? Então vamos lá, vamos incentivar a matemática, vamos fazer isso. Né? E assim, aí, inclusive na clínica tem musicoterapia que eu não citei, que é fundamental para esse tratamento multidisciplinar, onde o musicoterapeuta trabalha com letras, né?
Ele tem instrumentos que são numerados, inclusive o teclado Sim. tem a numeração, tudo colorido, adaptado para esse aprendizado, não só da música, ele está ali conhecendo, desenvolvendo uma atividade artística e também desenvolvendo a matemática, porque o som as cifras... Música é matemática. As cifras são enumeradas pelo musicoterapeuta e é incrível esse trabalho. É como o doutor está falando, desenvolve a partir daí, não só no contexto escolar, também essa parte de conhecer os números, né? Do aprendizado desses números, desses códigos, e aprende também uma arte Sim. que vai estimular para outros aprendizados, né? Para desenvolver outras habilidades. Eu vou dizer a vocês, o trabalho de vocês está começando, porque aqui nós estamos falando do ensino básico, do ensino médio, mas os nossos pacientes estão chegando na universidade. Isso, e os desafios vão nós já temos lá na universidade nós temos. Com deficiência por intelectual. Coincidência, hoje eu tenho uma paciente que eu acompanho já há algum tempo, 6 anos, que hoje ela é estudante de medicina, entendeu? Com deficiência intelectual, passando por todos os desafios de ontem, hoje e sempre, mas está chegando em marcos que, se você fosse pensar talvez em 10 anos atrás, você não acreditava que chegaria. Não acreditaria. E tem os não verbal, que a gente nem mencionou, né? Então... Pacientes que são deficientes intelectual, não verbal, que ainda é um desafio maior.